Boa noite a todos. É com imensa satisfação que presido a mesa desta quarta noite da 12ª Semana de Estudos Jurídicos de São Miguel do Oeste e da 13ª Semana de Estudos Jurídicos de Pinhalzinho. Em virtude dos demais compromissos do palestrante da noite, rapidamente manifesto meu agradecimento à professora Alexandra, organizadora do evento, e a todos os funcionários dessa universidade que auxiliaram, a exemplo da Anne, da Natana, do Rômulo e também do Douglas. Lembro que ao final da palestra haverá alguns minutos para responder aos questionamentos e logo após o sorteio de um vale-metro. Por fim, quero destacar que nem em meus mais ambiciosos sonhos profissionais imaginava estar numa mesa, ainda que virtual, com o Dr. Fred Didier Júnior, que passo a apresentar. O Dr. Fred possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado da Universidade de Lisboa e também livre docência na Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do International Association of Procedural Law, da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, da Associação Brasileira de Direito Processual, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. É sócio do escritório do Didier Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. É professor associado da Universidade Federal da Bahia, nos programas de graduação, mestrado e doutorado. Diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito. Tem experiência na área do direito, com ênfase em processo civil, atuando principalmente no estudo da teoria geral do processo. Dito isso, importa salientar que após pouco mais de 4 anos da entrada em vigor do atual Código do Processo Civil, suas atualizações e estudos ainda são temas de discussão doutrinária e jurisprudencial. A par disso, convido palestrantes da noite a tomar a palavra e discorrer acerca do tema de sua palestra, qual seja as novas reflexões sobre o devido processo legal. Doutor, bem-vindo ao NOESC, a palavra está com o senhor. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os alunos, a todas as alunas. É uma grande satisfação vir pela primeira vez para o NOESC, para o extremo oeste de Santa Catarina, onde eu nunca estive, e agora estou presencialmente mediado por tecnologia, né? Que é a presença que hoje a gente consegue fazer por conta dessa confusão toda da pandemia, que, por um lado, é uma confusão muito grande, né? Uma tragédia, por outro, permite que eu esteja aqui hoje com vocês, conversando ao vivo, sobre um tema que é um tema que, a mim, me é muito caro. Eu gosto muito desse assunto. É um assunto que sempre me agradou e, em algum sentido, sempre me comoveu. Sempre me agradou e sempre me comoveu. Interessante, né? Porque a história desse assunto é uma história muito interessante, muito, muito comovente. É uma história de luta pelos direitos, né? Luta pelos direitos. Então, falar de devido processo legal, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre o histórico. Porque, veja que coisa interessante. O devido processo legal está na nossa Constituição. A nossa Constituição prevê expressamente o devido processo legal. Eu acho que isso todo mundo sabe. Só que essa previsão da Constituição, que garante a todos o devido processo legal, percebam vocês, é um resquício medieval. Quando a gente olha para o devido processo legal, a gente está olhando um produto da Idade Média, o final da Idade Média, a partir do século XI, estamos vendo um produto da Idade Média que permaneceu no tempo. Vocês vejam, a gente às vezes usa o adjetivo medieval, como algo ruim. Isso aqui é medieval.
medieval como algo ruim. Mas veja que a Idade Média, sobretudo a segunda parte da Idade Média, né, que é a partir do século XI até o século XV, quando, com a queda de Constantinopla, se diz que começa a Idade Moderna, né? Essa reta final, esses 5 séculos, os 4 séculos do final da Idade Média, eles produziram coisas incríveis, né, para a humanidade, né? Incríveis, grandes obras do gênio humano, da cultura humana, foram produzidas nesse período, inclusive o Garfo, que é uma obra muito interessante, né? Usada até hoje. As grandes navegações, né? As grandes invenções, a redescoberta do mundo clássico, né? Das artes, do ser humano como um centro de todas as coisas, né? Quer dizer, tudo isso foi sendo construído na segunda metade da Idade Média, que é a parte final. E uma das coisas que esse mundo estava em ebulição naquele momento, de ideias, de troca de pensamento, uma das coisas que esse mundo, esse contexto histórico produziu foi o devido processo legal, que nasceu lá atrás, né, há mil anos, ele nasceu como um instrumento de proteção das pessoas contra o poder do soberano. Porque vocês percebam que um soberano, vamos pensar o soberano, o imperador, o rei, né? O senhor feudal, o soberano naquela época era alguém tido como infalível, alguém que não se submetia ao direito. O direito, com D maiúsculo, ele ficava abaixo do soberano. O soberano era o direito. Ele era a fonte do direito. Ele produzia o direito. Ele não se submetia ao direito. Então, essa ideia de que o soberano tem de respeitar o direito é uma ideia que começou a aparecer nesse momento histórico, no final do século, em meados do século XI, quando naquela região onde hoje é a Alemanha, um determinado povo conseguiu que o soberano se submetesse aos costumes, que eram a grande fonte do direito naquela época. O direito era basicamente um direito consuetudinário. Quando o pessoal consegue que o soberano, que a autoridade, que o imperador se submetesse às leis, entenda a lei como o costume, as normas jurídicas que valiam, que eram costume, isso é um grande avanço. Porque foi pela primeira vez se diz o seguinte, ó, o poderoso pode muita coisa, mas não pode tudo. O poderoso pode muita coisa, mas não pode tudo. Ele não pode agir contra o direito. E essa ideia foi pegando pressão, até que chega um momento histórico que muitos de vocês já conhecem, que é a Magna Carta, de 1215. A Magna Carta completou 800 anos recentemente. Em 1215, a Magna Carta aparece, né? E nela há essa ideia, veja, 200 anos depois, veja como a coisa estava vicejando na Europa, né? As pessoas sabem que a Magna Carta é um pacto, né? Um pacto dos vassalos, dos reis vassalos, né? Dos senhores vassalos, que eram também senhores, dos barões, com o rei da Inglaterra, Rei João, que era um rei fraco. Inclusive, não houve um João II. Interessante, né? Foi o rei João e não teve um João II. Eu não conheço a história inglesa, mas eu suponho que seja pelo fato de ele ser um rei fraco. Um rei fraco. E foi esse rei João II que editou a Magna Carta, em que se reconhece que ele, rei, estava submetido
Olha a expressão da Magna Carta. A estava submetido a Law of the Land. Law of the Land, que é o direito, law é direito. O direito daquela terra, daquele povo, daquela land. Então, o direito daquele povo, o direito daquele land, submeteria o rei. O rei não poderia privar os barões. O rei não poderia tirar direito dos barões sem observar a law of the land, sem observar os costumes. Então, essa ideia de submissão da autoridade ao direito, ainda que costumeiro, é uma ideia que estava ganhando essa força. Veja que em 200 anos já chegou na Inglaterra. 100 e poucos anos depois, no século XIV, 1354, a expressão Law of the Land na Inglaterra se transforma em Due Process of Law. Due Process of Law. Devido, do processo of law, da lei, do direito. A expressão do process of law, veja que coisa interessante, é do século XIV. E está aí até hoje. A expressão do process of law foi traduzida para o português do Brasil como devido processo legal. Devido processo legal é uma tradução ao pé da letra de uma expressão medieval do século XIV, que se inspira numa ideia que se desenvolvia durante 3 séculos antes, que vinha se desenvolvendo, vinha se consolidando na Europa. E é apenas, meus caros, veja, o devido processo legal, o do process of law, é apenas a base de todo o direito inglês e norte-americano e de suas colônias. O direito inglês e das colônias, ele se desenvolveu a partir da ideia de que o rei, o soberano, no caso dos Estados Unidos, o presidente, ele tem de se submeter ao direito. E essa ideia é tão forte, que lá se vão 1000 anos e a gente continua com isso. E isso virou meio que... o devido processo legal virou meio que um selo de democracia, um selo de não autoritarismo. Se você quer saber se um determinado direito, se um determinado Estado, ele é autoritário ou não, a primeira pergunta que se faz é se há respeito ao devido processo legal ou como se estrutura o devido processo legal naquele país. É quase que sinônimo. Veja que ideia forte. É uma ideia tão forte porque ela entrou no imaginário do mundo civilizado, como uma cláusula anti-tirania. Uma cláusula anti-tirania. Ou seja, nós sabemos que estaremos protegidos contra o exercício abusivo do poder, que é a tirania, porque o devido processo legal nos garante. Winston Churchill, um célebre estadista inglês, quando escreveu a sua História dos Povos de Língua Inglesa, ele fala sobre isso e diz que esse tipo de reflexão, esse tipo de ideia, a força dessa ideia, é uma força que foi invocada em toda a evolução da Inglaterra. E sempre que você se deparava com um ato de arbitrariedade, com a tentativa de exercício abusivo do poder, as pessoas invocavam essa garantia, que, segundo Churchill, nunca lhes faltou. Um texto muito bonito, inclusive. Nunca lhes faltou, estava sempre lá a sua proteção. Então, meus caros, esse é o primeiro ponto. O devido processo legal não é uma criação brasileira, nem é de hoje, nem é de anteontem. O devido processo legal é uma construção cultural mundial que começou na Europa continental,
no século XI, chegou à Inglaterra no século XIII, se expandiu para o mundo. A Inglaterra era grande império, né? No mundo moderno, expandiu pelo mundo, e a força dessa ideia se espalhou a ponto de ela praticamente ser uma característica inafastável das democracias. Pois bem, evidentemente, eu fiz essa introdução para que vocês pudessem ter a dimensão da importância desse assunto. Mas vamos para o segundo ponto. Quando a gente se refere a devido processo legal, a gente se refere a três coisas. Importante você separar as três coisas. Devido processo legal é um dispositivo normativo. É um dispositivo normativo previsto na Constituição da República. Portanto, ele é, portanto, um texto normativo constitucional. Texto normativo esse que se caracteriza por ser uma cláusula geral. O que é uma cláusula geral? Cláusula geral é um dispositivo normativo que é indeterminado na hipótese e no consequente. O dispositivo normativo, ele tem sempre uma hipótese e um consequente. Ou seja, ele tem um pedaço do dispositivo normativo, diz quando ele incide. Quando aquele dispositivo incide. O pedaço do dispositivo normativo que diz quando ele incide é a hipótese. E o outro pedaço do dispositivo normativo é o consequente. Ou seja, o dispositivo diz o que acontece quando aquele dispositivo incide. Então, quando incide, hipótese. O que acontece quando incide, consequente. As cláusulas gerais são dispositivos normativos em que a hipótese e o consequente são indeterminados. Indeterminados. Você não sabe bem quando o dispositivo incide. Você não sabe bem o que acontece quando o dispositivo incide. Você não sabe bem quando ele incide e não sabe bem o que acontece quando ele incide. É o devido processo legal. Porque, veja, leia o devido processo legal na Constituição. Ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Você não sabe o que é um devido processo legal lendo o texto da Constituição. Não sabe. É um texto aberto. E você não sabe o que acontece se alguém for privado dos seus bens sem o devido processo legal. A consequência não está na Constituição. Então, é uma cláusula geral, por quê? Porque é um dispositivo normativo com hipótese e consequente indeterminados. Mas há uma segunda forma de você encarar o devido processo legal. O devido processo legal é uma norma jurídica. Não é só um dispositivo normativo, ela é uma norma jurídica. Que norma é essa? Um princípio. O devido processo legal é uma norma jurídica principiológica. Consequentemente, por ser norma jurídica, obriga, tem de produzir consequências normativas. Daí a gente fala em princípio do devido processo legal como norma. E uma terceira acepção é de que o devido processo legal é também um direito. Eu, Fred, professora Fernanda, todos nós temos o direito a um processo devido. Temos o direito de exigir que, se nós estivermos sendo processados, se nós estivermos num processo, nós temos o direito de exigir que aquele processo de que a gente faz parte seja um processo devido. Não basta dizer que o devido processo legal é uma norma, porque, além de norma, ele é um direito. E é um direito fundamental. Não é qualquer direito, é um direito fundamental, artigo 5º. Então, o devido processo legal, ele tem uma dimensão objetiva, que é a dimensão dele como norma. E tem uma dimensão subjetiva, que é a dimensão dele como direito. Um direito subjetivo, que cada um de nós tem, sempre que estivermos num processo. Então, é importante sempre separar. Cláusula geral, porque ele é um texto normativo. Norma, porque desse texto a gente extrai a norma, que é o princípio do devido processo legal. Direito, que é a consequência desse princípio. Esse princípio produz como consequência dar o direito
às pessoas de ter um processo devido sempre que elas forem sujeitas de um processo. Pois bem, chegamos à terceira parte da nossa exposição. Veja, para a gente entender o que é devido processo legal, a gente tem que dissecar essas três palavras do termo: devido, processo e legal. Então, vamos dissecar essas três palavras: devido, processo e legal. Vamos começar com o que é processo. O que significa a palavra processo na expressão devido processo legal? Processo significa aí todo método de produção de normas jurídicas. Processo aí é método de produção de normas jurídicas. Processo é o modo pelo qual uma norma jurídica é produzida. Por isso, que a gente pode falar em 4 tipos de processo. Processo, a gente pode falar em 4 tipos de processo. Existe o processo legislativo, muitos de vocês já estudaram, né? Processo legislativo, que é o modo de produção de normas legais. Existe o processo administrativo, que é o modo de produção de normas administrativas. Existe o processo jurisdicional, que é o modo de produção de normas pela jurisdição, que é o processo que a gente costuma se lembrar. A gente pensa que processo, no termo devido processo legal, significa apenas processo jurisdicional. Mas não. Processo, no termo devido processo legal, não é apenas processo jurisdicional. Não é apenas processo jurisdicional. É processo como modo de produção de normas. Então, eu posso falar num devido processo legislativo, num devido processo administrativo, num devido processo jurisdicional. Tanto que, se vocês pegarem livros de constitucional, nos capítulos de processo legislativo dos livros de constitucional, vocês vão ver a expressão devido processo legislativo. Se vocês pegarem livro de direito administrativo, e no capítulo respectivo do processo administrativo, vocês vão ver a expressão devido processo administrativo. E, evidentemente, nas aulas de processo civil, processo penal, processo do trabalho, que são os processos jurisdicionais, vocês verão o devido processo legal jurisdicional. Mas lembre-se que eu disse que havia 4 tipos de processo. Além desses 3, legislativo, administrativo e jurisdicional, há também o chamado processo privado. Processo privado, que é o processo de produção de normas no âmbito privado. Veja, nós produzimos normas quando fazemos uma convenção de condomínio, que é uma norma geral para todos os condôminos. Quando fazemos o regulamento de uma empresa, o regulamento de uma escola, quando processamos, por exemplo, um associado que comete uma falta associativa. Em todos esses casos, nós temos processos privados. Não são administrativos, não são jurisdicionais, não são legislativos. Então, se você vai, por exemplo, expulsar um associado de uma associação, você tem que garantir a ele o direito de defesa. Um direito de defesa perante a associação. Se você vai punir um condômino com uma multa, você tem que garantir a esse condômino direito de defesa no âmbito condominial. É possível falar num devido processo legal nesse tipo de ambiente. Não é por acaso que o artigo 57 do Código Civil, 57 do Código Civil, percebam lá, depois vejam, expressamente diz que é preciso respeitar o direito de defesa
nos casos de expulsão de associado de uma associação. Onde é que eu quero chegar, meus caros? Quando a gente vai estudar devido processo legal, a gente não pode achar que o devido processo legal é apenas um direito que se aplica ao processo jurisdicional. O devido processo legal é um direito que todo participante de um processo, seja ele legislativo, jurisdicional, administrativo ou privado, tem. Não é por acaso que vocês veem parlamentares entrando no Supremo Tribunal Federal para travar projeto de lei inconstitucional. Quando o projeto de lei é inconstitucional, tem deputados que entram com mandado de segurança para travar o projeto de lei, sob o fundamento de que tramitar um projeto inconstitucional é ferir o devido processo legislativo. E há históricos para isso, né, de parlamentares indo ao Supremo para trancar processo legislativo que ele afirma, esses parlamentares afirmam ser inconstitucional. Qual é o fundamento? O devido processo legislativo. Uma vez eu advoguei num caso em que, lá no início da minha advocacia, tem quase 20 anos isso, em que eu entrei na justiça para anular uma punição dada para um associado de um clube, porque foi uma punição de 60 dias de suspensão dada sem ele se defender da acusação. E consegui ganhar na justiça, ele conseguiu não ser suspenso por nulidade, por não observância do devido processo legal no âmbito privado. E aqui vai uma informação importante. Quando a gente pega um direito fundamental como esse e aplica esse direito fundamental no âmbito privado, quando há uma aplicação do direito fundamental ao âmbito privado, fala-se que há aí a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Fala-se que há aí eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Que não se confunde com a eficácia vertical dos direitos fundamentais, que é a eficácia que um direito fundamental tem nas relações Estado e cidadão. Nas relações Estado e cidadão. Que é chamada eficácia vertical, que é a clássica função dos direitos fundamentais, proteger o cidadão contra o Estado, contra o poder. Só que se desenvolveu a ideia, e o Supremo Tribunal Federal acolheu essa ideia, que, segundo a qual, os direitos fundamentais também se aplicam nas relações privadas. E um exemplo de direito fundamental que se aplica nas relações privadas com muita tranquilidade é o devido processo legal. Inclusive, o Supremo já enfrentou exatamente a aplicação do devido processo legal no âmbito privado, já encampou essa ideia. O próprio Código Civil expressamente diz isso no artigo 57. Pois bem, então com isso a gente encerra o conceito de processo. Agora a gente vai explicar o que é o conceito de devido. Veja, devido é um termo muito indeterminado. É a tradução, ao pé da letra, de do. Só que essa indeterminação, o que é devido? Os italianos, por exemplo, traduziram devido como justo. Processo devido é o processo justo. Os portugueses traduziram due process como processo equitativo. Equitativo, de equo, de justo também, né? É uma variação do termo, da ideia de justiça, de equidade. Percebam, há um termo em inglês que se chama fair trial. Fair trial é um trial, né? Um julgamento fair. É um julgamento limpo, ético. Lembre-se de fair play, né? Fair play. É difícil traduzir em uma palavra o que é fair, mas seria algo como limpo, como justo, como correto. A expressão fair trial é um sinônimo de due process. Então, o termo devido, o que é devido é sempre algo muito indeterminado. Muito indeterminado. Mas aqui entra um ponto que é fundamental.
Essa indeterminação do que é devido é que fez com que essa palavra perdurasse por 1000 anos. E vai perdurar pelos próximos 1000 anos. Por que o mesmo texto normativo de 1000 anos atrás continua ainda sendo útil? Exatamente porque ele é indeterminado. E aí, o fato de ele ser indeterminado permite que ele vá sendo preenchido historicamente. Então, o que era devido no século XI é diferente do que era devido no século XV, do que foi devido no século XVIII, do que foi devido no século XIX, no século XX, o que é devido hoje e o que será devido daqui a 200 anos. Porque a ideia de devido é uma ideia de justiça, de correção, de equilíbrio, de algo fair, que evidentemente está historicamente condicionado. É muito provável que no século XI se considerasse como fair que mulheres não pudessem depor em juízo. Pode ser. Muito provavelmente terá sido. Hoje isso é inconcebível. Inconcebível. Ninguém pode conceber hoje que seres humanos sejam tratados, pouco importa o gênero, a cor, a orientação sexual, o credo. Seres humanos não podem ser diferenciados no processo. Todos eles têm igualmente o mesmo direito ao devido processo legal. Mas houve época que não era assim. Houve época, por exemplo, em determinados países, nações, que judeus perseguidos não podiam depor. Não podiam depor. Então, isso é historicamente condicionado. Então, esse é um elemento muito importante de vocês entenderem. O que é devido é algo historicamente condicionado, varia no tempo. E fica sempre aberto à espera. Por que é importante perceber que isso vai ficar sempre aberto à espera? Porque sempre que um tipo novo de tirania, até então não imaginado, aparecer, a gente vai estar protegido com essa cláusula. Agora mesmo, nós estamos diante de problemas que a gente nunca havia pensado, como, por exemplo, audiências feitas em plataformas como essa, audiência de instrução feita em plataformas como essa. Blockchain, inteligência artificial, algoritmos decidindo questões. São problemas que, evidentemente, passam pelo exame do que é devido. Há um processo devido com a ajuda do algoritmo? Como compatibilizar um processo devido com o algoritmo ajudando na decisão? Como garantir o processo devido em plataformas como essa? Como garantir processo devido numa rede que a gente não sabe onde fica, que é a blockchain? São questões da contemporaneidade. Perceba, a gente não sabe como resolvê-las, mas sabe que elas não podem ser utilizadas como instrumentos de tirania. Por quê? Porque o devido processo legal, essa cláusula geral, esse termo aberto, que sempre nos garantiu contra as tiranias que apareciam, as mais variadas tiranias que apareciam nos últimos 1000 anos, está lá para nos garantir. Então, primeira coisa para dizer é isso. O que é devido é algo aberto, historicamente condicionado. Agora, isso não quer dizer que se possa fazer tudo. Por quê? Porque ao longo desses mil anos, se consolidou um conjunto de garantias mínimas que estão dentro do devido processo legal. Conjunto de garantias mínimas que estão dentro do devido processo legal, que foram se acumulando historicamente e passam a fazer parte de um conteúdo mínimo. O que significa? Que aquilo que a gente vai percebendo que é devido ao longo da história vai se acumulando como devido e dali a gente não pode retroagir. A gente pode avançar, a gente pode perceber novas coisas como devidas. Mas aquilo que esses 1000 anos nos trouxeram se incorporaram ao nosso patrimônio jurídico mínimo do que seja devido. Por exemplo, o processo tem que ter contraditório.
O contraditório é um desdobramento do devido processo legal. A decisão tem de ser motivada. O juiz tem de ser imparcial. O processo deve demorar um tempo razoável. O processo tem de ser efetivo. As provas não podem ser ilícitas. As provas não podem ser ilícitas. Perceba que essas garantias, todos sabem, todos as reconhecem como garantias componentes do devido processo legal e foram conquistadas historicamente. A duração razoável é coisa do século XX. Até o século XIX não se pensava nisso, que não era um problema. O século XX desenvolveu a duração razoável como uma garantia do devido processo legal. O juiz natural é do século XVIII. Imagine, do século XI até o século XVIII, não se imaginava a ideia, não se percebia a necessidade de juízes imparciais. Veja que coisa. Para a gente hoje é uma obviedade. Né? O juiz natural é coisa do século XVIII. Então, as coisas vão sendo conquistadas historicamente. E cada vez que se conquista, se incorpora o conteúdo mínimo do devido processo legal. Então, se de um lado o termo devido é um termo aberto, que varia historicamente, de outro, esse mesmo termo devido, esse mesmo termo, entre aspas, devido, ele foi sendo concretizado ao longo da história, produzindo um conteúdo mínimo de garantia que hoje está espelhado em diversos incisos do artigo 5º da Constituição. Perceba, a Constituição nossa tem o artigo 5º, o inciso que cuida do devido processo legal, é um inciso próprio, que está lá, uma espécie de molde gerador de garantias, ele fica lá como um molde. A gente vai buscando garantias sempre ali. E, a despeito disso, há vários outros incisos que são desdobramentos dessa ideia, que vão ser incorporados. Quanto mais inciso ali, é porque mais coisa se incorporou e foi sendo desdobrado, só para deixar claro que isso vai ser incorporado e vai se tornando um conteúdo mínimo. E isso permite que a gente chegue à seguinte reflexão. O devido processo legal é uma obra eternamente em progresso. O devido processo legal não tem fim. Não há um fim. Nunca haverá um momento em que diga assim, agora já deu. Agora nós já percebemos todas as tiranias possíveis. Agora nós já percebemos todas as nuances que tornam um processo devido. Agora a gente pode eliminar um inciso do artigo 5º que é o devido processo legal, porque todos os possíveis desdobramentos dele já foram feitos, já viraram incisos próprios e esse dispositivo se esvaziou, murchou. Isso não existe. Devido processo legal é uma obra em progresso. E a pandemia é uma demonstração disso. As transformações incríveis da tecnologia são demonstração disso. Meus caros, todos nós aqui vamos viver num tempo em que surge a seguinte questão. Todos nós vamos viver esse tempo. Um robô pode ser uma testemunha? Um robô pode ser uma testemunha? Um robô pode ser parte de um processo? Um robô pode ter direito? Nós todos viveremos para responder essa questão. Em países do mundo, há robôs que têm personalidade jurídica. Um colega meu de UFBA, o professor da UFBA, Marco Aurélio Castro, ele escreveu uma tese de doutorado em 2007, 2008. Essa tese falava sobre personalidade jurídica dos robôs, isso há 12 anos atrás. Hoje, é um dos temas, né? É um dos temas. Então, os desafios próximos, novos, sobre o devido processo legal, são inúmeros. Imagine os desafios não tão próximos, mais remotos. Pois bem, chegamos à terceira parte do conceito, né? Que é legal. Quer dizer, o que significa legal. Já vimos o que é processo, já vimos o que é devido. Vamos agora ver o que é legal. Legal é a tradução para o português brasileiro de of law. Of law. Que se traduziu para legal. Só que law, em inglês, não é necessariamente lei. Na verdade, não é lei. Law, em inglês, é direito.
Então, rigorosamente, devido processo legal é um devido processo em conformidade com o direito, não apenas com a lei. A lei é uma das fontes do direito, mas não é a única. Meu mestre Calmon de Passos, ele, por exemplo, era um autor que falava em devido processo constitucional. Ele não usava o termo devido processo legal, ele usava o termo devido processo constitucional. Já que era para fazer referência a uma fonte da lei apenas, que se fizesse a Constituição. Voltando, pessoal, só para arrematar a palestra, eu estava falando sobre o devido processo legal substancial, que é uma outra dimensão do devido processo legal, que é algo que foi construído pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro, com a ajuda da doutrina, e significa o seguinte: as decisões, além de serem formalmente devidas, porque observaram as garantias processuais, elas devem ser substancialmente devidas, elas devem ser justas. E por causa disso, o Supremo entendeu que o devido processo legal garante a proporcionalidade e a razoabilidade. Todos vocês já ouviram falar em proporcionalidade e razoabilidade como máximas que devem ser observadas pelo órgão julgador. O órgão julgador tende, na hora de decidir, perceba, na hora da decisão, ele tem de dar decisões razoáveis, tem de dar decisões proporcionais. O Supremo entende que as exigências de proporcionalidade e de razoabilidade são exigências que decorrem do devido processo legal, só que aqui em sua dimensão substancial, quer dizer, a dimensão que faz com que ele incida no momento da decisão, não preparando a decisão em sua validade, mas no momento da decisão. Na hora que o juiz for escolher qual é a solução para o caso, ele tem de lembrar que a decisão tem que ser justa, equilibrada, proporcional, razoável. E isso é a dimensão substancial do devido processo legal. Eram essas, meus queridos e minhas queridas, as considerações que eu gostaria de fazer nessa noite de setembro de 2020, nesse pandêmico setembro de 2020. Espero que essas minhas considerações tenham sido úteis e vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Muito obrigado novamente ao Noesc pelo convite, muito obrigado, Fernanda, pela mediação, o Rômulo pela ajuda. É isso, vamos às perguntas. Muito obrigada, doutor. Dado o adiantado da hora, esse nosso programa de conexão, só vou passar alguns recados aqui, de alguns alunos, todos parabenizando o senhor pela palestra. Chegamos ao pico de 280 alunos assistindo o nosso evento. Vou agradecer ao senhor imensamente, muito obrigado por estar aqui em meu nome, em nome da coordenação do curso de Direito da Unoesc Pinhalzinho, e em nome do professor Peterson, que é o coordenador do curso de Direito da Unoesc São Miguel. Agradecemos muito a sua disponibilidade, sentimos muito que tenha acontecido isso ao final e esperamos que no futuro possamos nos ver presencialmente para que o senhor possa trazer para nós todo esse conhecimento histórico e processual. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Muito obrigado, minha querida. Mas pelo menos consegui falar tudo. Sim, conseguiu falar tudo. Certo? Muito obrigada. Valeu. Um abraço. Até mais. Bem, pessoal, tivemos um problema técnico, mas como informei agora aqui no chat, o vídeo ficou integralmente gravado. Ele será editado e postado no canal do YouTube aqui do curso de Direito de São Miguel do Oeste. O Dr. Fred tinha outro compromisso, agora às 20 horas. Deixou um abraço a todos e encerrou a sua fala. Eu convido todos agora a aguardar o sorteio do Vademécum. Vou pedir que gentilmente o Rômulo faça o sorteio e coloque aqui na tela para saber quem será o sortudo ou a sortuda da noite de hoje. Enquanto ele faz o sorteio, quero agradecer a presença dos professores Peterson, Alexandra, a Lucila, a professora Alex Delevati, também vi por aí comentando. Quero dar um abraço para o Wellington Sefrim, o Rayed Miser, que há muito tempo foi nosso aluno também, o Lucas, que está participando em todas as palestras, sempre trazendo as suas observações muito pertinentes, o Lucas Ruff, e todos os demais alunos que estão participando desse evento. Pois não, Rômulo? Número 6. Vamos lá, procurando aqui o número 6. O ganhador do Vademécum da quarta noite
da Semana de Estudos Jurídicos é o Alisson Júnior Santos da Rosa, meu aluno da sexta fase, né, Alisson? Parabéns. Entre em contato com a coordenação para poder retirar o seu vademecum. Um abraço a todos, uma boa noite e até mais. Não deixem de assistir amanhã a palestra de encerramento da Semana de Estudos Jurídicos. Um abraço e até lá.